Oi, meus amores! Vamos conversar hoje sobre o início de tudo. Não é sobre o Big Bang. Não vamos falar sobre a grande explosão que deu origem ao universo. Até porque a ciência tem dito ultimamente que não existe só um universo. Existem multiversos. Existem várias possibilidades de vida. Existem várias situações que a gente não conhece ainda. Mas nós vamos falar do início. E para ajudar a gente nessa conversa, nós vamos pedir a ajuda do senhor Allan Kardec. Allan Kardec foi um professor que viveu na França no século XIX, mas esse não era o nome dele. Mas como ele era um professor muito importante, que já tinha escrito vários livros, quando ele começou a estudar umas coisas meio diferentes que estavam acontecendo lá naquela época, ele resolveu mudar o nome dele nesses livros para Allan Kardec, que era para não dar confusão para ninguém. E ele começou nesses livros a fazer uma série de estudos sobre algumas coisas que estavam acontecendo lá na França e que começou com um movimento de mesas. Mesas que levantavam, mesas que giravam, mesas que batiam, que faziam barulho. E as pessoas daquela época chamaram essas mesas de mesas girantes ou mesas dançantes. Só que Allan Kardec começou a descobrir que tinha alguma coisa por trás daquela dança das mesas. Muitos estavam achando que era só energia. Só que um dia ele resolveu, junto com outras pessoas, propor como se fosse um código. Eles iam fazer perguntas, se fosse verdade, a mesa ia bater uma vez, se a resposta fosse sim, e se fosse mentira, se a resposta fosse não, ela bateria 2 vezes. Desde quando mesa responde? Se uma mesa está respondendo, é porque tem por trás dela alguma coisa que pensa. E aí Kardec começou a estudar o que era isso que estava por trás dessas mesas que respondiam questões. Kardec descobriu que eram os espíritos das pessoas que já tinham morrido que estavam respondendo. Fantasma? Sobrenatural? Não. Ele começou a entender, com a ajuda desses espíritos, que esse outro mundo para onde nós vamos depois que nós morremos ou desencarnamos é, na verdade, a nossa vida verdadeira. Isso aqui que a gente tem é como se fosse um dia de aula. Quando acaba a aula, a gente não volta para casa? Quando acaba essa nossa aula, nós voltamos para nossa casa. E lá dessa casa, esses espíritos estavam trazendo muitos ensinamentos. Como Kardec era muito esperto, ele não ficou com a resposta de um só não. Porque vai que ele estivesse inventando mentira. Como é que eu vou saber que aquilo que aquele espírito está dizendo é verdade ou não? Ele começou a mandar perguntas para vários lugares diferentes do mundo. Para pessoas que não se conheciam. E numa época onde a comunicação era só por carta. Não existia telefone, não existia internet, quanto mais celular. E aí ele começou a notar que muitas perguntas vinham com as mesmas respostas. Se eram as mesmas respostas, é porque provavelmente aquelas respostas eram verdadeiras. E ele foi reunindo essas respostas num livro chamado Livro dos Espíritos. Rogério, você não falou que a gente ia começar do começo? Pois é. Porque no começo do Livro dos Espíritos, Kardec quis começar de uma forma muito clara. E a primeira pergunta que aparece pra gente questiona o que é Deus, não quem é Deus. Ele quer saber o que é. É um espírito? É uma alma do outro mundo? É uma energia? É uma força? O que é Deus? Ele precisava saber disso. Porque as religiões diziam que Deus era um homem velho, muito barbudo, que ficava sentado num trono, olhando para a humanidade e mandando que algumas coisas acontecessem ou castigando a gente quando era necessário. Mas Kardec lembrava que o Deus que Jesus falava não era assim. O Deus que Jesus falava era um Deus que era Pai, que era amor, que era proteção, que era cuidado. E quando Kardec perguntou o que era Deus, a resposta dos espíritos foi: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, porque não existe nenhuma inteligência maior do que ele. Aí lembra daquela história do Big Bang?
Pois é, se Deus é a inteligência superior de todos os universos, por que ele não pode ter controlado essas forças para dar origem ao universo que a gente conhece através de uma explosão? Um químico não faz isso no seu laboratório? Por que Deus não teria condições de fazer isso se ele é a maior inteligência que existe? E, além disso, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas, a causa que deu origem a todas as coisas. Mas a isso vem se completar também a afirmação de que Deus é a bondade infinita. Se ele é a bondade infinita, ele não pode ser o Deus mau que se vinga, que castiga. Porque os nossos pais, que não são perfeitos, eles não fazem isso o tempo inteiro, só quando a gente apronta, né? Mas eles não fazem isso o tempo inteiro. Ah, tá, Rogério, mas como é que a gente vai saber que esse Deus realmente existe? Kardec também pensou nessa questão e questionou os espíritos sobre como saber da verdade da existência de Deus. Como é que a gente pode provar a existência de Deus? E os espíritos disseram que poderia ser provado através de uma ideia que já existia entre nós, de que não é efeito sem causa. E eles mandaram a gente olhar em volta. E tudo aquilo que não pode ser construído ou criado pelo homem, consequentemente, só pode ter sido criado por Deus. Isso significa que a natureza que está em volta da gente é criação de Deus. Os oceanos é criação de Deus, são criação de Deus. O universo inteiro, as estrelas, os planetas são criação de Deus. Assim como nós também somos criações de Deus. E é exatamente porque Ele nos criou que Ele nos ama infinitamente e quer sempre o nosso bem. E como Ele quer o nosso bem, Ele mandou pra gente Jesus, um filho dele muito evoluído, já muito mais amadurecido do que cada um de nós, conhecedor da sua lei, da lei divina, para nos ajudar na caminhada que a gente tem que fazer. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Um beijo grande no coração de vocês. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que nós vamos responder com certeza. Fiquem com Deus.